Bom dia, meus irmãos, bom dia, meus amigos, que alegria! Temos trabalhado esta semana inteira com saúde, com força. Deus tem nos guardado em todos os nossos passos e eu tenho certeza que você que nos assiste nesta manhã também deve estar muito feliz pela força e pelo vigor que Deus te deu. E eu quero dizer para você que uma nova dimensão ainda vai levar a você algo melhor. Eu quero deixar uma afirmação para você não esquecer nunca mais. Deus não reforma pessoas, Deus transforma pessoas. Deus pega o fraco, o caído e fortalece. Que a fortaleza do Senhor invada a tua vida, a tua alma e no dia de hoje você seja fortalecido na força do poder de Deus. Uma nova dimensão está levando a você o melhor da música gospel, levando a você uma mensagem de fé, de esperança e levando também a você testemunhos que vão edificar a tua vida. E você vai dizer, vale a pena servir a esse Deus. E o meu desejo é que você fique conosco, não é verdade? Não desligue o teu televisor, fique conosco, vamos até o fim juntinhos, porque Deus tem muitas bênçãos para você. Uma nova dimensão é Deus juntinho de você. Muito bom dia, que o amor e a paz de Cristo Jesus reinem no seu coração. Hoje é sexta-feira e o nosso programa está cheio do amor de Deus para você. Amor que Ele provou enviando Jesus. A salvação em Jesus conquistada na cruz é o presente mais precioso que nós podemos receber. Ele pagou o preço por nossos pecados, nos ofereceu uma nova vida e em comunhão com Deus agora nós temos. A salvação em Jesus não se baseia em nossos próprios méritos, mas na sua infinita misericórdia. E é quando nós reconhecemos nossa necessidade de salvação e nos arrependemos dos nossos pecados, que Ele nos recebe de braços abertos, nos transforma e nos dá uma nova identidade como filhos de Deus. Essa mensagem nós não cansamos de anunciar para você. Em Jesus nós encontramos o perdão, a restauração, a reconciliação com o nosso Criador. E hoje com a gente nós temos uma mensagem que vem de Deus, que vai poder mudar a sua vida. E para começar, vem aí Dilson e Débora cantando Deus não se esquece. E eu volto já já. Deus não se esquece de mim, mesmo sendo pecador, Ele me aceitou. Deus não se esquece de mim. Quando vou afundar, sei pra quem olhar. Eu andava perdido, mas tua voz eu ouvi, e no meu coração eu decidi te seguir. Quantas vezes errei, já até te neguei, mas o teu amor mudou a minha história. Senhor, és minha herança de eterno valor, que não se acaba, incalculável, misericórdia de
te peço, Senhor, me faz de novo. Quero viver os meus dias pra ti. Quero viver os meus dias pra ti, meu Jesus. Deus não se esquece de mim, mesmo sendo um pecador, Ele me aceitou. Deus não se esquece de mim. Quando vou afundar, sei pra quem olhar. Eu andava perdido, mas tua voz eu ouvi, e no meu coração eu decidi te seguir. Quantas vezes errei, já até te neguei, mas o teu amor mudou a minha história. Senhor, és minha herança de eterno valor, que não se acaba, incalculável. Misericórdia te peço, Senhor, me faz de novo. Quero viver os meus dias pra ti. Que não se acaba, incalculável. Misericórdia te peço, Senhor, me faz de novo. Quero viver os meus dias pra ti. És minha herança, 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 és minha herança. Se você busca respostas, se você busca consolo ou restauração, ou mesmo um novo começo, esteja certo que o amor de Deus está pronto para lhe envolver. Independente de quem você é ou do que você tenha vivido. Você acredita nisso? Você sabe que isso é possível? Então, você precisa assistir o Vidas Transformadas de hoje, porque ele vai entrar no ar agora com uma história de transformação que só Jesus pode fazer. Veja e assista comigo. Bom dia, na paz do Senhor Jesus, que coisa boa é poder estar com você aqui nesse quadro Vidas Transformadas. Eu sempre digo que é uma satisfação enorme, porque coisa boa é a gente falar de coisa boa, não é verdade? Coisa boa é a gente falar de sucesso, de gente que conseguiu, que chegou, que alcançou, que teve um final feliz na vida. E eu tenho esse privilégio aqui no programa, dentro desse quadro, de poder levar histórias abençoadas para você, histórias que têm sim um final feliz, histórias de bênção, né, de triunfo, porque quando Jesus chega as coisas mudam.
E a gente só não fala isso, a gente mostra aqui para que você veja pessoas que tiveram suas vidas transformadas por Jesus, tiveram suas vidas mudadas, foram libertas por Ele e então puderam escrever aí uma nova história, uma história diferente, agora com Jesus, sendo conduzido por Ele e, obviamente, que Ele é aquele que nos dá força, nos dá vitória e nos ajuda em todas as coisas. E hoje eu tenho mais uma história, mais uma vida que foi transformada e uma vida que tem realmente, Deus tem escrito uma história muito linda de sucesso e de bênçãos, e não só para ele, mas para as pessoas que estão à volta dele. Hoje eu quero apresentar para vocês o meu entrevistado, está aqui, é o pastor Jatobá. Ele é também pastor na nossa igreja lá no Jockey Club em São Vicente, ele é de São Vicente. Ele também é vereador, vice-presidente da Câmara de São Vicente, e hoje está aqui com a gente, membro da nossa igreja, aqui Assembleia de Deus Ministério de Santos, e hoje ele está aqui com a gente para contar um pouco da sua história, do comecinho, de como ele chegou, mesmo morando em uma localidade pobre, em uma comunidade, mas ele tem sido um guerreiro, e quando Deus entra junto e ele opta por Jesus, as coisas caminham de maneira mais fáceis, e com mais objetivo. Enfim, ele traçou um caminho aí para o Jatobá e ele seguiu e realmente tem dado frutos, e é isso que a gente vai compartilhar hoje na nossa entrevista. A paz do Senhor, irmão Jatobá, tudo bem com você, pastor? Bom dia. Bom dia, a paz do Senhor. Eu quero desde já agradecer o convite de estar aqui com vocês para falar um pouquinho do tudo que Deus fez na minha vida. Eu que te agradeço, eu sei que você tem uma agenda aí toda corrida, e você deixou aí um tempinho para gravar aqui com a gente. Bom, pastor, vamos lá. A gente sabe que hoje você é vereador em São Vicente, tem desenvolvido um excelente trabalho, a gente tem acompanhado aí pelas mídias, mas você já teve assim, logo no comecinho, você novinho, você teve aqui compartilhando um pouco da tua história comigo, você nasceu numa comunidade, e a tua história já começou bem lá atrás, Já você aceitou Jesus muito novinho. Conta pra gente toda essa história, para que a gente possa conhecer. Sim, eu fui para a igreja através de um convite da tia Luciana, que eu sempre chamo de tia Luciana, para uma EBF, a Escola Bíblica de Férias. Quando eu tinha apenas 7 anos, ela passou ali na frente de casa, no Dique das Cachetas, e convidou para estar comendo uma pipoca na igreja. E acabei ficando até hoje, me apaixonando pela palavra de Deus, pelo amor de Deus, porque assim, a gente que mora na comunidade, a gente acaba vendo a esperança. Sim. Dificilmente a esperança acaba chegando lá. E naquele momento foi me apresentado a esperança. Ah, que lindo. Porque toda criança, tem aquela expectativa para um futuro, mas de repente, diante daquilo que ela vê à sua volta, dá aquele desânimo, Com você foi diferente. Com certeza, porque as crianças ali, apesar da minha pouca idade, dos 7 anos, mas eu sempre tive um pensamento de futuro. Mas eu não sabia como fazer, ou até mesmo por onde começar. Não tinha expectativas ali, Era difícil. Exato. As crianças e adolescentes de comunidade dificilmente têm uma expectativa melhor de vida. Mas quando foi me apresentado Jesus, quando eu conheci a história de Jesus, que foi em todo momento superando e vencendo os desafios, e ver a história de Jesus, que ele nasceu em uma manjedoura, mesmo sendo filho de Deus, isso me fez sonhar, me fez brilhar os meus olhos e entender que era possível vencer também, mesmo estando em uma comunidade a qual poucas oportunidades acaba chegando para quem precisa. Mas foi me apresentada essa oportunidade, ainda cedo, que foi Jesus Cristo. Que lindo. Bom, você tinha aí, como você disse, 7 anos de idade, e aí você realmente se apegou a Deus mesmo e começou a ir à igreja, você começou a ter essa rotina ou ficou ali, naquela escola bíblica de férias? Não, eu e meu irmão fomos para a igreja, com 7 anos, fiquei e não saí mais. Porque assim, aquilo fez com que eu me apaixonasse com tudo que eu via. E eu me lembro perfeitamente que aqueles meus primeiros passos eram um ano de Copa. E tinha as bandeiras dentro da igreja.
era um culto de missões. Aham. Eu achava, até pensei assim, nossa, a igreja participa de Copa também, mas não, era o culto de missões. E aí, ali até foi nascendo a questão do chamado, de um propósito. Com 7 anos eu fui para a igreja e com 9, 10 anos eu iniciei a pregar a palavra de Deus. Ah, que lindo. E agora me diz uma coisa, você mora em comunidade e a gente sabe que a realidade numa comunidade, ela é muito diferente, né? Principalmente para crianças. A gente vê, pelo menos até os testemunhos, as gravações que a gente faz aqui, as entrevistas que nós temos, geralmente alguns dos meus entrevistados, eles costumam realmente começar uma vida de crime, de marginalidade, exatamente numa comunidade, em alguns deles, não são todos, mas em alguns sim, e exatamente assim nessa idade que você começou a pregar. Né? Que você falou que você começou a ministrar a palavra com 10 aninhos de idade, era criança ainda, exatamente é mais ou menos a idade que essas pessoas, essas crianças costumam começar a ter um deslumbre, né? Pela vida do crime, exatamente por conta da vaidade, de ser alguém que temido na sua região. Eu acredito que você deva ter vivido isso também, porque você morava numa comunidade. Como foi a tua postura diante disso? Você via crianças da tua idade nessa mesma situação? Como foi que você conseguiu sobreviver nessa tua idade, morando numa comunidade e com algumas ofertas que eu acredito que deva ter aparecido nesse sentido para você? Infelizmente, alguns amigos meus não chegaram na idade que eu tenho hoje, porque infelizmente eles foram para outro caminho. Como que eu consegui não ir para o mesmo caminho que eles? Eu me apeguei a Jesus. Eu me apeguei à minha fé. Jesus, ele se tornou a minha esperança. Então, para não ir para o caminho errado, que muitos deles foram, eu me apeguei à igreja, à questão do evangelismo, e também eu comecei a vender bolos de porta em porta, porque na comunidade há a questão da situação financeira que é baixa. Sim. Então, assim, para não fazer a coisa errada, tem outra alternativa? Tem. Sempre tem outra alternativa. Eu digo sempre para as pessoas que é uma questão de opção. A pessoa escolhe, é uma questão de escolha. A pessoa escolhe se vai ou não. Eu sei que a base familiar também é muito importante para isso. Tanto meu pai quanto minha mãe sempre me incentivaram a questão do trabalho e do lado certo da vida. Você teve uma base sólida, né, de família. Sim, e isso foi muito importante para eu chegar onde eu cheguei. Então eu comecei a trabalhar cedo, vendendo bolo de porta em porta. E aí eu comecei andando, depois comprei uma bicicleta, depois foi um triciclo. Foi evoluindo aos poucos, até que tive a oportunidade de trabalhar em um mercado, ali do bairro mesmo. E na escola, do meu jeito, porque todo mundo me chamava de pastorzinho na escola. Que eu sempre levava a minha Bíblia para a escola. E assim, pastor, a viver em uma comunidade, em uma escola, e você ainda jovem, né? Eu tinha já 10 anos ali, e as pessoas falam pastorzinho, talvez eles enxergavam o chamado até mesmo antes de mim. É verdade. Mas assim, Jesus é a fonte dessa esperança, Jesus é a fonte dessa superação total. Por quê? As pessoas olhavam para mim e falavam, não vai chegar aos 15 anos, porque essa é a média na comunidade em si. Não passa dos 15, ou então vai estar preso, ou então vai morrer, enfim. Mas na comunidade existem pessoas que é do lado ruim, existe sim, mas tem muita gente trabalhadora, tem muita gente do lado bom né? que quer o quê? Uma oportunidade. E essa oportunidade foi oferecida a mim através da igreja. E você não perdeu tempo, né? De forma alguma. Eu agarrei essa oportunidade e assim, minha vida foi toda projetada dentro da igreja. É como eu não soubesse, por exemplo, falar uma linguagem fora. Sim. E isso as pessoas percebem no meu dia a dia. Mas assim, eu tive as mesmas oportunidades que os meus colegas tiveram de ir para o lado errado. Mas por que eu não quis? Por que eu não aceitei? Por conta de Jesus. Por estar apegado na minha fé. Por ter esperança que eu estava naquela situação. As pessoas estavam naquela situação em minha volta. Mas poderia mudar. Como mudou. Sim.
E como é que foi que começou essa tua carreira política? Porque você hoje é um pastor, você continua no teu chamado, você prega, você tem as igrejas que você vai, você ministra a palavra, né, a tua conduta ali dentro daqui da igreja, mas mesmo com esse foco que você tinha desde pequeno, você tinha também os teus sonhos, né, independente de igreja. Conta um pouco isso pra gente. Eu fui eleito presidente do Grêmio Estudantil em 2005, com mais de 800 votos pelos alunos da escola Armando Victório Bey. Foi ali que tudo começou. Um pouquinho antes, eu fui do programa Agente Jovem, era um projeto social do governo federal, que ele me ensinou meus direitos, mas eu sempre digo que principalmente os meus deveres. E isso fez com que a minha cabeça, eu tivesse uma visão ampliada do que eu queria para a minha cidade, para as pessoas ali em minha volta, o que eu penso para a comunidade em si. E aí juntou a questão da fé, porque a fé, ela por mais que seja pequena, pode transformar muitas coisas. Sim, com certeza. E eu falei, eu preciso usar essa minha fé para transformar tudo que está em minha volta. Então comecei pela escola. Falei, vou ser candidato a presidente do Grêmio Estudantil. Fui eleito e dali para cá, que foi de 2005, eu não parei. Aí eu fui convidado para trabalhar na prefeitura, enquanto menor ainda, depois em algumas secretarias, sempre trabalhando na questão social, porque a área social é igual, por exemplo, a igreja. Não é uma ponte que é inaugurada, sabe? São sementes plantadas, que são regadas durante um tempo, que depois vai crescer. Exatamente. Então você vai ver o resultado daquela palavra, o resultado daquela ação com o tempo, e não na hora. Não é imediato, né? E foi isso que aconteceu comigo. Tá, aí você foi nessa questão, foi indo, começou a trabalhar na prefeitura, e aí essa questão desse teu cuidado e amor pelas comunidades, pelas pessoas que precisam realmente de alguém que possa estar entre elas e o poder público, foi isso que te encorajou a entrar na política? Sim, porque lá na comunidade a gente sempre viu políticos irem enganar o povo. Essa foi a grande realidade. E aí eu falei, não, tem que mudar. A gente precisa ter alguém, assim, da gente. Então, em 2016, eu fui candidato a vereador, tive 1.097 votos. Foi a primeira vez que eu fui candidato. Aí, o ano de 2019, eu tive a oportunidade de assumir um mandato em São Vicente. Fiquei durante 11 meses e 7 dias trabalhando a favor da comunidade, sempre. Não só do Jockey Clube, mas de todas as comunidades da cidade de São Vicente. Porque eu entendo que, enquanto político em si, meu trabalho é representar as pessoas. Sim. Então, assim, como que você vai representar as pessoas se você não conhece o dia a dia delas? Então, e acaba misturando com a questão de Cristo. É isso que eu ia te perguntar, onde você pode encontrar na questão aí Jesus dentro da questão política? Exato, porque assim, Jesus sempre, ele estava preocupado com os mais humildes. Isso. Então assim, eu sempre me espelho na história de Jesus Cristo. Então, qual é o nosso maior princípio? É servir. Eu aprendi esse propósito ainda quando eu era criança, eu entendi. Qual é o meu propósito? Qual é o propósito da minha vida? O propósito da minha vida é servir ao próximo. E é por isso que eu acabei indo para a questão social e a questão política em si. Porque eu acredito que a política, ela é um meio de transformação social para quem mais precisa. E é o que nós fazemos através da palavra de Deus. Sim. Né? Através da palavra de Deus, as pessoas são transformadas através de Jesus Cristo. E assim, não comparando, né, Jesus em si com a política, mas comparando a questão do propósito. Sim. É isso que eu tenho em mente, isso que me fez ir para a política, poder representar as pessoas, poder servir as pessoas e, principalmente, gerar oportunidade para as pessoas. Oportunidades essa que o mundo, ele não dá. E a gente acaba dando também através da igreja,
através da palavra. Sim. Né? A palavra nos ensina a acreditar naqueles que o mundo não acredita. E é esse o meu dia a dia. A comunidade em si, quantas pessoas acreditam em alguém que está na comunidade? Mas eu sempre digo para eles, antes das pessoas acreditarem na gente, nós precisamos acreditar em Deus, acreditar em Jesus. E se a gente acreditar em Jesus, se a gente tiver a nossa fé inabalável, nós vamos acreditar em nós mesmos, sabe? No potencial que a gente tem, que é possível alcançar, que é possível vencer. A Bíblia diz, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É possível, sim, resistir. Eu resisti ir para o lado da bebida, para o lado das drogas. E assim, eu passei minha juventude na igreja, mas eu tinha acesso às outras coisas fora da igreja. E foi uma questão de opção. Eu não escolhi. Mas eu não escolhi por estar apegado a Cristo. Ele era o teu foco, teu maior exemplo, né? Aquilo que você realmente queria fazer igual, né? Ser como ele. Sim, ser como ele. E num propósito assim, simples, de estar servindo as pessoas. A gente tem que eu brinco às vezes que a gente tem que servir para alguma coisa. Né? Então, assim, qual é o meu propósito? Eu sirvo as pessoas. E assim foi a caminhada de Jesus Cristo, servindo ao próximo. Independente da situação econômica da pessoa, sabe? É acreditar no ser humano. A gente passou um período grande da pandemia, estamos, se Deus quiser, indo aí para o final disso tudo. E aí foi provado que a gente precisa do próximo, sabe? Que a gente precisa ter comunhão com as pessoas e principalmente que a gente precisa ter fé. Esse período aí de 1 ano e meio, que está indo para 2 anos de pandemia, mas assim, o quanto a gente já se apegou a essa fé durante os anos da nossa vida. É verdade. Eu fui uma adolescência bastante conturbada, a questão das pessoas em volta, né? O inimigo sempre tentando tirar da igreja, sempre tentando tirar da presença de Deus. Mas como que eu superei isso? Olhando para Jesus, sempre, que é o autor e consumador da nossa fé. Você falou uma coisa muito interessante aí, né? Eu acho que todos nós temos escolhas, na verdade, né? Você tinha escolha, você tinha 2 caminhos, e isso quem tinha que escolher era você. Isso não era Deus que iria fazer, estavam diante de você e você escolheu o que foi melhor para você, que foi, sem dúvida, Jesus, né? E para alcançar os teus objetivos. Isso é uma história muito linda, assim. Agora, pastor, a gente já está no finalzinho da nossa entrevista, a gente tem alguns minutinhos, mas eu não posso encerrar aqui sem antes pedir que você deixe um conselho para o pessoal de casa. Embora a tua entrevista toda é um grande conselho, é uma grande lição de vida, né? Uma injeção de ânimo aí para aqueles que estão sem esperança, sem saber que rumo seguir. Mas assim, o que de coração você podia dizer para essas pessoas que estão assistindo a gente, que de repente estão em casa, numa vida às vezes sem esperança, né? Às vezes sem muita motivação para alguma coisa, sem saber que caminho seguir, achando que não tem aonde se agarrar, que não vê nenhuma esperança, nenhuma expectativa à sua frente. O que você pode dizer para essas pessoas dentro daquilo que você viveu e tem vivido? Você precisa acreditar, você precisa confiar em algo que seja mais forte do que você. E o que é mais forte que a gente? O que é mais forte do que você? É Jesus. Então, eu me apeguei a esta fé, eu me apeguei a essa esperança, e se você que está nos assistindo agora estiver passando uma situação complicada em sua vida, entenda que você vai passar por dificuldades sim, mas com Jesus é completamente diferente. Existe uma esperança de um amanhã, existe algo maior que você pode acreditar. Eu passei a acreditar em mim mesmo, porque eu encontro Deus dentro de mim. Então, se a gente se apegar à fé, se a gente tiver Deus no coração, as coisas da nossa vida irão mudar sim, e sempre para melhor. Então, o meu conselho é: se apegue a Jesus que vai dar certo.
Glória a Deus, é bem isso mesmo, se apega a Jesus que vai dar certo, ó. Guarda aí, anota. Bom, eu quero te agradecer, viu, pastor, muito obrigada por ter vindo aqui, a tua história realmente é muito bonita, de determinação, e o que me chamou bastante atenção, eu não nego aqui, é o fato de você já tão novinho, né, ter aceitado a Jesus em um trabalho aparentemente simples de criança, né? Um trabalho, uma IBF, uma escola bíblica de férias, e você ter se apaixonado por Jesus de uma maneira tão linda e ter assim se agarrado mesmo a Ele e ter vivido todos esses anos com Jesus, e Ele tem se tornado o seu principal exemplo, né? De pessoa a ser seguido. Esse Jesus que olha o pobre, que se compadece, que tem compaixão. Foi muito bacana, viu? A tua história. E fica para você aí que de repente está me assistindo, que trabalha com crianças, com evangelização de crianças. Vale a pena investir, vale a pena o teu tempo investido, porque foi uma semente que brotou e tem aí agora, né, dado muitos frutos para a glória de Deus, não é isso? Pastor, muito obrigada, viu, pela tua visita aqui, pela tua entrevista, pela nossa conversa. Que Deus continue abençoando sua vida. Realmente a gente tem visto, tem sido uma trajetória de sucesso, e agora a gente sabe o porquê, né? Porque você tem aí um foco que é Jesus, e o teu coração realmente está na ajuda do pobre, do necessitado, do carente. Que Deus abençoe, viu? O seu ministério e o teu desenvolvimento aí na vida pública. Tá ok? Ok. Deus te abençoe. Obrigado, e sempre estou à disposição. E o segredo também é sempre estar debaixo da obediência, né? A obediência do nosso apóstolo Paulo Corrêa, que também agradeço a oportunidade desse espaço. E esse é o segredo, estar debaixo da bênção, da obediência e seguindo os princípios de Jesus. Amém. Muito obrigada, viu? E para você que assistiu a gente, coisa boa, né? Eu sempre digo, tá vendo? Esse espaço aqui é um espaço de ouvir histórias boas, de coisas que dão certo, de situações que avançam para cima, de situações positivas. E que espero que nessa entrevista hoje do pastor Jatobá, vereador, nosso amigo, possa incentivar você sim a ir voar mais alto, com Jesus sempre, porque nele que está a nossa força, a nossa alegria, é nele que está a nossa esperança, porque ele é a própria esperança. Então, apegue-se a Jesus, ele ama você e ele tem sim uma nova história, uma nova vida e uma vida transformada para te oferecer. Que Deus te abençoe e na próxima semana a gente volta aqui com mais um Vidas Transformadas. Eu espero você. Escuta só essa novidade! Agora a Baixada Santista tem uma rádio FM totalmente gospel. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Fly 99 FM. A Fly 99 FM veio trazendo o melhor para o público evangélico, com uma programação recheada de novidades e sucessos, em um formato totalmente novo, desenvolvido com base em pesquisas com ouvintes. Fly 99 FM. O melhor no segmento gospel, com a maior qualidade da música nacional e internacional, em uma seleção com as mais ouvidas da atualidade, sem esquecer das que fizeram e ainda fazem sucesso. Além de muita informação com notícias regionais e nacionais, e também muitos prêmios e sorteios durante toda a programação. Oi pessoal, aqui é a Lauriette e vocês já podem escutar e pedir todas as minhas músicas na Fly 99 FM, a rádio que toca o seu coração. E aí galera, eu sou Daniela Araújo, vocês podem ouvir minhas músicas na rádio Fly 99 FM na Baixada Santista. Peçam bastante. Beijos. E aí pessoal, nós somos o Vocal Livre e agora você já pode ouvir e pedir as nossas músicas aqui na rádio Fly 99 FM, a rádio que toca o seu coração. Beijo! Olá queridos ouvintes, sou o cantor Nani Azevedo e agora você pode pedir e ouvir as minhas canções pela Fly 99 FM, a rádio que toca o seu coração, tá bom? Deus abençoe, um abraço aqui do Nani Azevedo. Agora só falta saber onde sintonizar, né? No rádio 99,1 MHz, na web fly99fm.com.br. No celular, em breve, aplicativos para Android e iOS. Fly 99 FM. Sinta uma experiência única. Sintonize a rádio que toca no seu coração. Sintonize a Fly 99 FM. Veja, é por Jesus que nós somos libertos da escravidão e do pecado. É por Ele que nós recebemos a promessa de vida eterna.
Ele nos oferece esperança, paz, certeza de que estamos seguros em seu amor, independentemente das circunstâncias que nós enfrentamos. Continue com o coração aberto, porque agora você vai assistir ainda uma palavra abençoada na mensagem pastoral que vai entrar no ar agora. É uma alegria, é uma satisfação poder estar com você neste momento, quando vamos trazer a palavra de Deus. Eu quero, nesse momento, compartilhar, nesse dia que o Senhor nos deu, compartilhar algo que é tão importante para a nossa vida diária. Algo que vai te alentar, que vai te dar confiança, que vai te dar segurança para enfrentar as dificuldades diárias, não é? Pandemia, máscara, vacina, distanciamento social, álcool em gel. Essas são as frases mais usadas nesses 2 últimos anos, não é? Número de mortos, número de casos, não é? Infectados, número de curados. Então a gente ouve constantemente, como se fosse uma ladainha no nosso ouvido, e muitas pessoas estão conturbadas, muitas pessoas estão depressivas, pessoas com muita ansiedade, pessoas sofrendo com perda de entes queridos. Enfim, tem sido 2 anos assim de grande luta, de grande tribulação, de grande tristeza. Mas há uma esperança para nós que temos vida. Aqueles que partiram com Jesus nesta pandemia, eles estão no paraíso, eles estão descansando, esperando a vinda de Jesus. Eu não sei se você sabe ou se você se lembra, Jesus vem. A qualquer momento, Jesus vai arrebatar a sua igreja. A igreja santa, pura, sem mancha, sem mácula e sem ruga. A igreja lavada e remida no sangue precioso de Jesus. Essa é a igreja. Existem os satélites que acompanham a igreja, mas a igreja, ela é santa, ela é separada dos prazeres deste mundo. E hoje eu quero te encorajar, não com as minhas palavras, não sou coaching, não sou motivador, mas sou um pregador da palavra de Deus. Esta palavra que encoraja, esta palavra que fortalece, que fortifica, esta palavra que é alimento para a nossa alma, esta palavra que é alimento para o nosso espírito. E eu quero te dizer que mesmo no momento mais adverso da tua vida, Jesus está contigo. Eu quero que você compartilhe comigo no livro do profeta Daniel, capítulo 6, eu vou ler só um versículo, talvez você até conheça a história, porque muitos conhecem a história, e conhecer a história é muito bom, mas viver a história é muito difícil. É bom conhecer a história e é bom ter graça para viver a história, de formas diferentes, mas é semelhante à história de Daniel. Diz assim: então aqueles homens, no capítulo 6 de Daniel, versículo 11, então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Coisa interessante, eu só li um versículo, mas aqui resume toda a história, toda a trama, toda a emboscada que armaram para um jovem servo de Deus, que armaram para um jovem que propôs no seu coração não se contaminar com o manjar do rei e nem se dobrar diante de outros deuses. Ele cria no Deus verdadeiro, ele conhecia o Deus verdadeiro. E ele, então, foi colocado numa emboscada. Aqueles homens malignos tramaram contra ele, porque não acharam nele falta alguma. Está escrito aqui no capítulo 6. Olharam, pesquisaram, investigaram, acompanharam, não encontraram falta alguma em Daniel.
porque Daniel era um dos cativos de Jerusalém para a Babilônia, e Daniel foi escolhido, mas era um propósito de Deus. Daniel, se não me engano, Azarias, Misael e Zacarias, se não me engano, eram esses 4, que receberam outros nomes, né? Belsazar, Mesaque, Sadraque e Abdenego. Receberam outros nomes lá na Babilônia. Então, Daniel, também os outros 3, mas agora aqui Daniel, ele propôs no coração, eu vou agradar ao meu Deus, eu vou agradar ao Deus que eu conheço, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o meu Deus. E ele propôs firmemente no seu coração. Mas aqueles homens que eram governadores também acharam uma falta porque Daniel se sobressaía sobre eles. Daniel agradava ao rei e eles não entendiam por quê. Porque ele tinha Deus, ele era temente a Deus. Então fizeram um propósito, vamos falar com o rei vai baixar um edito, e por 30 dias ninguém vai se curvar, nem adorar, nem orar a outro Deus, senão ao rei. O rei, logicamente, foi pego nessa cilada, concordou, assinou o edito, selou com seu anel, e aí eles pegaram Daniel orando, aqui eu acabei de ler. Estava orando, 3 vezes ao dia ele orava na janela que dava banda para Jerusalém. Ele orava pelos seus irmãos que lá tinham ficado, ele falava com Deus, ali ele estava. Então eles chegaram dentro do rei e disseram, ó rei, nós pegamos Daniel orando a outro Deus. E aí o rei se viu acuado, né? Mas interessante, quando Daniel foi entregue lá para o rei, ele ficou doente, ficou triste, não dormiu, jejuou, passou a noite acordado, porque amava Daniel. E ele disse para Daniel, ó Daniel, o Deus a quem tu constantemente serves, ele te livrará. Olha o rei falando para Daniel que o Deus que Daniel servia, este ia livrá-lo. O próprio rei cria no Deus de Daniel. Mas o rei não teve como não lançar Daniel na cova dos leões. Por isso que Deus está conosco nas tribulações. Deus está conosco nas lutas. Deus está conosco nas guerras. Ele pode não te tirar da luta. Há um hino que diz assim, se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não é? Se estiveres na batalha, eu contigo lutarei. Ó, não temas, ó meu filho, não temas, eu estou contigo. Não é? E Jesus disse assim, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, querido irmão, ou você que me assiste agora, que não seja um evangélico, não sei qual é a luta que você está passando. Você tem filho nas drogas? O seu casamento não vai bem? Quem não vai bem? A esposa ou o marido? O casal não se entende mais? Estão pensando em separação? É uma luta, não é? Vocês entraram nessa batalha. Eu sei que é duro. Talvez outras coisas tenham acontecido na tua família e você não gosta de relatar e você não sabe o que fazer. Mas deixa eu te dizer, esse mesmo Deus que entrou com Daniel na cova dos leões, ele está com você nesta luta que você está enfrentando. Qual é a sua luta? É uma enfermidade? O Senhor Jesus está aí com você, ao seu lado, neste momento de enfermidade, e Ele pode te curar agora. Se você crer em Jesus como médico por excelência, como médico dos médicos, eu ordeno a bênção da cura na tua vida agora, em nome de Jesus, porque Ele tem poder e autoridade. E Daniel, então, ele entrou naquela cova, e lá o rei mandou que colocasse a rocha na boca daquela cova. Passou a noite, de manhã cedo, o rei foi à cova e pediu que tirasse a pedra. Talvez os outros, imaginando que Daniel não estaria lá, teria sido completamente devorado pelos leões. Mas o rei, ainda assim, crendo neste Deus,
ele disse assim, olha, que coisa interessante, o rei perguntou, Daniel, será que o Deus a quem tu constantemente serves te livrou? E ele disse, viva o rei para sempre. O Deus que eu constantemente sirvo, ele me livrou da boca dos leões. Eu estou aqui. E o rei imediatamente mandou tirar Daniel daquela cova. O rei se alegrou, porque Deus não tirou ele da cova, mas Deus esteve com ele na cova. Deus não tirou você da luta, mas Deus está com você na luta. Não temas, creia no Senhor, confia no Senhor, porque Ele vai te dar vitória nesta luta. E aqui, quando aqueles homens que fizeram toda aquela trama viram aquilo tudo, o rei mandou que atassem eles de pés e mãos e o jogou naquela cova. E antes que eles chegassem ao fundo da cova, eles foram esmigalhados até os ossos por aqueles leões. Este é o Deus que te livra. Este é o Jesus que te cura, este é o Jesus que te salva, este é o Jesus que te transforma. E nesse momento, creia e abra o teu coração e aceite ao Senhor Jesus. E você que é crente, ore ao Senhor, que Ele vai transformar a sua vida. Aleluia! Glórias ao Senhor Jesus. Eu vou orar com você. Creia que agora o Senhor vai fazer um milagre e você vai testemunhar lá na tua igreja o grande milagre que Deus realizou através da sua palavra. Amém? Senhor, eu oro por essas vidas. Nós sabemos que muitas vezes Tu não nos tiras da cova. Muitas vezes Tu não nos tira da fornalha de fogo ardente. Muitas vezes Tu não nos tira das nossas lutas, nem das nossas tribulações. E o Senhor Jesus falou, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então o Senhor nos encoraja, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos fortifica e nós vamos vencendo em nome de Jesus. Abençoa essas famílias, aqueles que estão te aceitando, Jesus, como o único e suficiente Salvador. Transforma-os, liberta-os, cura-os, salva-os, restaura o casamento, liberta os filhos das drogas e levanta, Senhor, e transforma esta família, tudo para a glória do Teu nome. Assim nós oramos, ó Pai, e Te damos graças por tudo, no precioso nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido, em nome do Senhor Jesus. Creia na palavra, porque é o poder de Deus. Pois é, nós estamos encerrando o programa de hoje, mas eu não posso me despedir de você sem antes pedir que você abra o seu coração para receber a salvação em Jesus. Entregue sua vida a Ele. Nele você pode encontrar vida plena, propósito e alegria em sua presença. Bom, daqui a pouquinho o pastor Paulo vai encerrar o programa orando por você, mas eu gostaria que você ainda assistisse mais uma canção comigo. E dessa vez é Mateus Riso cantando Ele Sabe. E eu vou ficando por aqui, mas segunda-feira eu volto. Espero por você, segunda-feira às 9 em ponto, aqui no Santa Cecília TV. Até lá, um beijo grande e um fim de semana maravilhoso que Ele nos convida a entregar nossas vidas a Ele, a confiar em seu amor e graça e aceitar o seu dom gratuito da salvação. Quem sabe tantos anos se passaram e você desanimou. É aquele velho sonho que um dia em você o Senhor plantou. Quem sabe você já não tem mais forças para usar a sua fé. Quem sabe você está tão frustrado e a sua vida já não é como você planejou. Mas deixa eu te falar de uma verdade que a gente não quer ver. Sempre achamos que as coisas da nossa maneira devem ser. Talvez se Deus fosse atender a tudo que o homem lhe pedir,
Ele sabe o que você precisa. Deus conhece o seu coração. Todo milagre tem o tempo certo. Teus sonhos se realizarão. O amor que Deus tem por você não se explica, não dá pra entender. Já é um milagre a gente acordar e ter a chance pra recomeçar. Olhar no espelho e começar a ver que o maior milagre Deus já fez e é você. Mas deixa eu te falar de uma verdade que a gente não quer ver. Sempre achamos que as coisas da nossa maneira devem ser. Talvez se Deus fosse atender a tudo que o homem lhe pedir, nenhum de nós de fato estaria mais aqui. Já é o bastante a gente existir. Ele sabe o que você precisa. Deus conhece o seu coração. Todo milagre tem o tempo certo. Teus sonhos se realizarão. O amor que Deus tem por você não se explica, não dá pra entender. Já é um milagre a gente acordar e ter a chance pra recomeçar. Olhar no espelho e começar a ver que o maior milagre Deus já fez e é você. Todos os dias Deus vem e faz um milagre. É só você querer enxergar os mínimos detalhes. Ele sabe o que você precisa. Deus conhece o seu coração. Todo milagre tem o tempo certo. Teus sonhos se realizarão. O amor que Deus tem por você não se explica, não dá pra entender. Já é um milagre a gente acordar e ter a chance pra recomeçar. Olhar no espelho e começar a ver que o maior milagre Deus já fez e é você. E aquilo que eu te prometi chegou na tua casa. Levamos a bênção de Deus. Você com certeza já deixou a sua alma fortalecida, robustecida pela bênção que Deus te entregou. E eu quero, nesse momento, quando estamos encerrando esse programa, desejar a você toda sorte de bênçãos. E eu vou deixar um versículo para você, Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, supra todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus nosso Senhor. E é com esse versículo que eu vou orar por você agora e pedir a bênção de Deus no encerramento da nossa programação. Pai, em nome de Jesus, estou pedindo a tua bênção aos nossos telespectadores, aqueles que estiveram conosco por esse período, desfrutando do melhor do céu, que a tua bênção de paz, a tua bênção de vitória,
Que a tua bênção de alegria tome conta de cada um de nós. Ao aflito, dá-lhe a paz. Ao oprimido, a liberdade. Aquele que está enfermo, Senhor, que a tua bênção de cura vá e pegue em cheio a enfermidade e coloque por terra. E que a partir de agora, a pessoa que me assiste sinta-se curado pelo poder do nome de Jesus. Abençoa cada um que está conosco. E eu quero pedir, Senhor, aqueles que estão no hospital, leva a tua saúde ali, manda o teu anjo ali. Aqueles, Senhor, que estão encarcerados, manda a tua paz para eles. Quero pedir a tua bênção para a nossa nação, para esse lindo Brasil. Abençoa os governantes, abençoa as autoridades constituídas, abençoa cada um, Senhor, porque eu sei que a bênção do Senhor é quem enriquece e não acrescenta dores. Eu abençoo a cada um em nome de Jesus, porque a autoridade de Deus recebi para te abençoar. Amém.